Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E como prometido, eu prometi nessa nova fase do canal, queríamos ter entrevistas. Hoje trago Carlos Ferrari, que é secretário de Tecnologia e Acesso à Informação da União Latino-Americana de Cegos, além de um monte de outras coisas que vocês vão descobrir no meio dessa e de uma sequência de entrevistas que a gente vai ter, que vai estar dividida em vários vídeos. Carlos Ferrari e Danilo Sanches Ferrari, vocês já conseguem fazer a interligação aí. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais, compra na GearBest e vamos nós. Carlos, por favor, começa se apresentando aí. Bom, como você disse, a gente vai, ao longo dessa conversa, contando muitas histórias, e aí boa parte dessa apresentação, acho que ela vai se desdobrar ao longo da nossa conversa. Então, além de ser primo do Danilo, como o Ferrari já indica, e além de atuar na União Latino-Americana de Cegos, como o Danilo contou pra gente agora, eu tenho uma caminhada de militância marcada por uma atuação bastante intensa no movimento de pessoas com deficiência. Então, aqui no Brasil, eu hoje estou à frente da direção de comunicação do CRPD, que é o Comitê Brasileiro de Organizações Representativas da Pessoa com Deficiência, e dirijo a área de relações institucional da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Para além dessa coisa de militância, que tem um papel muito intenso na minha vida, profissionalmente eu faço parte de um coletivo de profissionais chamado Social Soluções. Esse coletivo tem um portal na internet onde a gente compartilha conteúdo e oferta um conjunto de produtos e serviços relacionados a políticas públicas, a gestão e controle social de políticas públicas. Minha formação é na área de gestão, eu sou graduado em administração de empresas e desde que terminei a graduação eu sempre me cutucou muito forte, me provocou muito a ideia de como fazer uma ponte entre o que eu aprendi lá na área de negócios e o social, né? Por conta da militância mesmo, por conta do fato concreto de ter nascido cego, de ter tido contato desde muito cedo com os movimentos sociais, primeiro como usuário do trabalho de ONGs, depois como militante. E aí eu terminei a faculdade, fui fazer uma pós-graduação em Marketing e Comunicação Persuasiva, na Fundação Casper Libero, uma organização bastante interessante na área de comunicação aqui de São Paulo, para aprender como comunicar melhor esse tal social, tão diverso, tão multifacetado, né? Depois eu fiz um mestrado na área de gestão também, pesquisando macro e micro regiões. E aí fui dar aula em universidades, né? O mestrado com essa pesquisa do fenômeno da regionalidade me deu uma bagagem para discutir gestão pública de maneira bem bacana. E comecei a lecionar no início dos anos 10, na faculdade. E em meio a tudo isso, eu fui eleito para atuar no Conselho Nacional de Assistência Social, uma instância máxima de política pública nessa área. Estive lá por 4 anos, estive à frente da presidência desse conselho. E depois que saí de lá, além de militar de maneira muito intensa na área da deficiência, eu tenho feito muitos trabalhos na área da assistência social. Então, em síntese, como qualquer ser humano, eu sou uma mistura de muitas coisas, de militância, de pesquisa acadêmica e desse compromisso público com desenvolver conteúdos bacanas para qualificar as políticas públicas pelo Brasil. Uma caminhada aí de mais de 400 cidades, já que a gente desenvolve formação, assessoria. E espero, a partir desse lugar de fala, contribuir aqui com o canal para poder compartilhar com vocês ideias, conhecimentos e, por que não, provocações. Legal. Tá fazendo bastante coisa. E agora eu quero voltar um pouco, Carlos. Você já enxergou em algum momento da sua vida? Como que é? Eu tenho uma memória visual dos primeiros anos de vida, me parece que até os 6 anos de idade, pelo que eu tenho de memória, e pelo que me contam meus pais, eu conseguia ver algo, cores, vultos, e esse foi
um fenômeno interessante, porque me orienta até hoje na hora de pensar em cor de roupa, ou mesmo de comprar alguma coisa. Sempre eu crio uma projeção baseada no pouco de resíduo de memória que eu tenho visual. Você parece que escolheu a cor do quarto da sua filha, baseado nessas memórias visuais, né? Pois é, cara, foi uma coisa interessante, porque eu tava discutindo menina, né? Aí surgiu o papo do rosa, e aí o rosa que me veio à mente foi o rosa Danoninho. Eu falei, pô, isso é o rosa mais intenso, até porque para uma criança de 6 anos, Danoninho é algo muito presente, sem jabá, não tá patrocinando o canal, não né? Não tá. Mas quem sabe venha patrocinar. Mas eu lembro do Danoninho e lembrei naquele momento, e aí minha esposa achou fantástico a história do rosa Danoninho, e aí a gente, enfim, decorou o quarto, a primeira pintura lá com o rosa Danoninho. Como foram seus anos de escola, no ensino tradicional, escola pública você estudou, né? Estudei em escola pública, isso foi uma decisão que meus pais tiveram. Apesar de uma formação muito simples, meus pais não têm grande repertório acadêmico, enfim, mas intuitivamente, orientado por alguns profissionais, eles sempre tomaram a decisão do seguinte: olha, o nosso filho vai estudar numa escola regular, não numa escola especial. E isso foi um grande desafio, porque nos anos 80, que foi quando eu comecei a estudar, aliás, nos anos 70, já que desde 1 ano e 8 meses eu tive contato com o ensino, primeiro numa sala de apoio, mas era um grande desafio porque eu sou filho do paradigma da integração. É importante nós entendermos essa diferença, né? Hoje nós falamos de educação inclusiva e a minha geração não vivenciou, não colheu os frutos do que se chama hoje de educação inclusiva. O paradigma da integração apontava para um outro caminho, propunha uma outra lógica, que era a seguinte: a família, ao decidir que o filho iria estudar numa escola, entre aspas, normal, que era assim que se chamava, ao decidir isso, a família e a própria criança deveriam criar mecanismos para que essa vontade se viabilizasse. Então, o paradigma da integração, para quem não está familiarizado com essa ideia, o paradigma da integração é uma ideia de via de mão única, ou seja, a sociedade não rejeita a pessoa com deficiência, mas também não faz força para que ela esteja ali. Então, vai depender da boa vontade, do mérito de cada um ter êxito ou não. E nessa caminhada foi tudo bastante desafiador, desde bater na porta da escola perto de casa e a diretora dizer, não, nós não estamos preparados. Esse discurso era muito comum, infelizmente é um discurso que até hoje assombra aí o ensino no Brasil. Não estamos preparados, como se tivesse que se preparar para lidar com alguém, né? Porque a deficiência é uma condição humana, mas depois a gente fala mais disso. Mas vamos lá. E aí vinha com esse papinho, né? Não estamos preparados então meus pais tiveram que bater em várias escolas até conseguir uma. Isso implicou em determinado momento da minha vida em ter que pegar, minha mãe tem que pegar 2, 3 ônibus para me levar até a escola. Significou ter conteúdo produzido em braille, às vezes 6 meses, 3 meses depois do tempo que estava sendo trabalhado em aula. Mas significou também poder conviver com crianças de uma maneira mais intensa possível. E criança sabe fazer essa coisa muito bem, porque criança não tem qualquer tipo de regramento. Então criança sacaneia mesmo, põe o pé na frente, criança é amigo mesmo e é intenso. Então eu tive que desbravar esses caminhos aí para poder estar lá, sob a lógica desse paradigma de integração, sem qualquer tipo de suporte estatal, sem qualquer tipo de política pública que tornasse isso fácil. E com isso eu não estou dizendo que eu fui um super-herói, nada disso. Estou dizendo que foi desafiador e adjetivo como bastante gratificante. Esses momentos, para mim, eles pavimentaram estruturas muito sólidas no meu jeito de ser hoje e no jeito de fazer política pública.
Vocês vão ver durante a entrevista que, dados os vídeos anteriores que eu já gravei, eu e o Carlos discordamos de algumas coisinhas. Não é porque nós somos primos que nós somos espelhos, né? A gente discorda de algumas coisinhas. Eu já abordei aqui que eu prefiro a educação especial, né, por problemas que eu tive durante a minha educação. Mas isso não desmerece o ponto do Carlos. Não, veja, eu não tenho problema nenhum com educação especial. Eu já fui, na minha juventude, um militante ferrenho, contrário à educação especial. Hoje, pelo contrário, eu acho que ela tem um papel. Não dá pra gente viver o maniqueísmo de achar que uma é boa e outra é ruim. Há que se ter um debate muito qualificado, sem fla-flu, porque para algumas famílias e para algumas deficiências, para alguns territórios, nós vamos precisar de estratégias de ensinos diferentes. E tem alguns teóricos, Danilo, que tentam adjetivar tudo que não seja educação inclusiva, como segregação, como violação de direito, e eu considero isso um grande equívoco, um discurso recheado de ódio, de intolerância. Eu não faço parte desse tipo de gente que defende educação inclusiva com armado, com muita raiva. Não faço parte disso. E você mencionou durante essa sua fala anterior que você recebia os conteúdos em Braille 6 meses depois. Quem adaptava? Então haviam o que hoje nós chamamos de apoio ao ensino especializado. Hoje nós temos essa possibilidade assegurada em lei. E isso já havia, naquele momento, de maneira bem menos regulada, já existia por meio do que se chamava de salas de apoio, né? E por meio de organizações não governamentais, como a Fundação, a então Fundação para o Livro do Cego no Brasil, hoje Fundação Dorina. Você tinha um serviço também muito interessante no Centro Cultural São Paulo, a Biblioteca Pública ali, né? Tinha uma biblioteca pública na minha cidade, aqui em Santo André, onde nós estamos gravando esse vídeo. Então havia ações pontuais que viabilizavam esses recursos, mas não era uma política pública estruturada, integrada, como hoje tende a ser. Nós ainda não vivemos, estamos bem longe do mundo ideal, mas hoje, por exemplo, se uma empresa quer vender livro didático para o Estado, ela tem que planejar na sua produção um determinado nível de produção em Braille. Não vou entrar aqui no detalhe da lei. Quem quiser pode visitar lá o artigo 68 da Lei Brasileira de Inclusão. Então, isso é uma conquista civilizatória, legal, que não havia naquele tempo. E isso criava muitas dificuldades. Legal. E você usou Braille na escola. E os seus professores, como lidavam com a sua escrita Braille? Então, isso era depois, como eu te disse, adaptado também para que eles pudessem ler. Então, feita a prova, era enviada para um profissional que fazia esse processo de transcrição do Braille para tinta. E em outros momentos eles também faziam prova oral, mas esses profissionais não eram capacitados para ler o Braille em absoluto. E meio que continua sendo hoje, né? Poucos professores na escola pública continuam sendo capacitados para o Braille. Não, tem um pouco mais, eu acredito, mas acredito que não é uma política nem nas universidades que preparam os professores e nem do próprio Estado. Infelizmente não. O Brasil é um país que não valoriza a leitura como um todo, né? Não se lê, a média de leitura no Brasil é baixíssima, não chega a 5 livros per capita ano. Então, você imagina, um povo que não valoriza a leitura regular, imagina o que faz com as outras, né? Mas eu penso no sentido do Braille não só como leitura de livros, mas para executar exercícios na escola, matemática... Não, veja, eu te digo enquanto tecnologia. O Braille é uma tecnologia, assim como a escrita em tinta regular. O que eu quero dizer é que isso não é valorizado, né? Assim como a Libras não é valorizada. Então, nós temos um gap ainda hoje bastante significativo, sem dúvida. E aí você fica dependendo da boa vontade, né? Eu lembro de profissionais espetaculares que me deram aula, que, por exemplo, para me explicar, para me dar uma aula de trigonometria,
o professor ia lá, fazia o gráfico, a figura geométrica, um barbante, né? Fazia a representação matemática, muitas vezes que para além do braille exigia simbologia, fazia aquilo com barbante, colocava uma tela embaixo e riscava o papel e aquilo criava um relevo, enfim. Mas você não pode, em se tratando de assegurar direito, e a educação é um direito, depender da boa vontade, né? Isso precisa ser sistematizado enquanto política pública. Já que a gente estava falando de educação, a gente acabou entrando bastante nesse tema, eu até ia deixar para outro vídeo, mas vamos aproveitar agora. O que tem de serviço hoje que pode apoiar o deficiente visual, baixa visão ou cego, no quesito educação? Que eu, como baixa visão estudante ou cego estudante, posso recorrer em associações, entidades do Estado, para conseguir material? O que existe hoje que pode me ajudar? Então, a lei da própria legislação, como eu te disse, que assegura para o aluno hoje, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio e na própria universidade, você vai ter um conjunto de legislações que vão assegurar o acesso à educação, né? E aí, obviamente, por exemplo, no ensino superior, as universidades, quando avaliadas pelo MEC, elas precisam comprovar que estão se criando estratégias para o desenvolvimento da acessibilidade. Isso faz parte do reconhecimento do curso. Acessibilidade em todos os níveis, desde a arquitetônica até a concessão de materiais quando demandados. Então, você tem um conjunto normativo de legislações, no caso do ensino fundamental e da educação básica. Então, nós temos múltiplas estratégias, dentre elas o atendimento educacional especializado, o AEE, que vai funcionar de maneira bem mais qualificada do que havia nos anos 80 e 90, nós chamávamos de sala de apoio. Esse atendimento não apenas vai assegurar ao aluno a adaptação dos conteúdos em formatos acessíveis, mas em caso de outras deficiências, por exemplo, que demandam acompanhamento em sala, por exemplo, com deficiência intelectual, você vai ter viabilização desses suportes, como, por exemplo, o cuidador. Certo. E esse AEE é um serviço nacional, não é algo do Estado de São Paulo, é nacional. Sim, o AEE está assegurado na legislação e aí, obviamente, ele é desenvolvido com maior ou menor qualidade, dependendo do investimento que se tem. Existem parâmetros que sustentam isso, mas como o nosso público deve saber, a educação ela se dá por meio de uma articulação federativa. Por exemplo, a educação básica, ela vai se dar por meio do protagonismo do município. Já o ensino médio estadual e por aí vai. Então, essas nuances também vão impactar a qualidade maior ou menor do AEE. Legal. Então, esse foi o primeiro vídeo da série de entrevistas com Carlos Ferrari. Vou encerrando por aqui. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve nas redes sociais. Então, pode me encontrar no www.socialsoluções.com. O site está fora do ar porque ele foi hackeado, então, mas você vai ter lá um contatinho para entrar em contato com a gente, ele deve estar no ar na próxima semana. Pode procurar por Social Soluções no Facebook ou por Professor Ferrari, Carlos Ferrari, ou me encontra no Twitter, que é a minha rede social preferida, como Blog do Ferrari. Segunda-feira tem outro vídeo. Muito obrigado e falou!